Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Carolina e é com muita alegria que estou aqui juntamente com meu esposo, o Bispo Sérgio Costa, para juntos falarmos da Palavra de Deus neste programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Amém. Bom dia, eleitos e eleitas do Senhor. É sempre uma grande alegria, Amém. Um prazer muito grande poder estar com você. Você permitir que nós entremos na sua casa, no seu trabalho, verdade, para compartilharmos a palavra da graça de Deus. Graça e paz a todos. Amém. Estamos neste momento chegando a todo o Rio de Janeiro através da Band Rio e também através da internet, do nosso site, da nosso canal no YouTube, no Facebook. Estamos no mundo inteiro. Amém. Muitas pessoas têm acesso à programação do nosso ministério através da internet, que para esta função é uma bênção, não é? Verdade. Nós podemos chegar no mundo inteiro através da internet com esta palavra que é viva. Antigamente, as pessoas tinham muita dificuldade de conseguir pregar o Evangelho, mas graças a Deus que o Senhor abriu esta grande porta, amém, para que nós possamos chegar nos lugares mais longínquos com uma palavra de esperança. Todas as pessoas precisam de esperança. A esperança, ela tem que ser a âncora da nossa alma, amém, não é? Porque se nós não tivermos esperança, não temos motivação para seguir em frente. Então a mensagem da graça de Deus, ela faz isso conosco. Amém. Ela gera esperança no nosso coração, a certeza de que temos um Deus que cuida das nossas, amém, vidas. Não é? Que a despeito de qualquer situação que nós vivamos, existe um Deus, existe alguém superior a nós, um Pai poderoso, um Pai de amor que nunca nos abandona. Amém. Um Deus que está atento a cada uma das nossas atitudes, está atento aos detalhes da nossa vida. E é muito bom, não é, amor, saber, amém, que temos um Deus que cuida de nós. Amém. Isso gera conforto ao nosso gera coração. Gera segurança e tranquilidade. É verdade. E quando você conhece esse Deus, que é muito importante, por isso o nosso programa sempre trata da palavra de Deus, para que você possa conhecer este Deus maravilhoso, saber aquilo que Ele tem como plano perfeito para a sua vida. Amém. Você não está esquecido, você não está abandonado ou abandonada. Deus, Ele preparou algo especial para a sua vida. Amém. Mas como você vai conhecer os planos de Deus se você não conhece a sua palavra? Afinal, a palavra de Deus, ela revela aquilo que está no coração de Deus para o seu povo. E quando você conhece, você vive, você reina, você prospera, você vence, você supera as dificuldades, como meu bem falou, as adversidades, os problemas, sem se tornar uma pessoa apreensiva, ansiosa, inquieta. Porque você sabe que este Deus que te ama, este Deus que te salvou, Ele planejou para você o melhor e Ele jamais te abandona. Amém. Amém? A palavra do Senhor diz: como ouvirão se não houver quem pregue, não é? Por isso nós pregamos a palavra, por isso nosso ministério é tão cuidadoso e zeloso com a pregação da palavra. Aliás,
o nosso ministério é fundamentado na palavra. Né? Nós cremos que a palavra é o principal. Por isso, todas as vezes que um dos pregadores chega ao momento da mensagem, diz: agora chegamos ao momento principal, o momento da palavra. Porque ela que nos edifica, ela que nos dá força, ela que faz com que nós mantenhamos a chama da esperança acesa em nossos corações. Olha, eu quero saudar também os irmãos que nos acompanham pela Rádio 93 FM. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada e também às 9h30 da noite. Temos sempre uma grande nuvem de testemunhas que nos acompanham pela rádio. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pelos irmãos e irmãs que todos os domingos vêm até mim, agradecem pelo programa Família Bendita, contam seus testemunhos de como Deus tem agido através desta programação, é claro, de todos os outros programas que são apresentados pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela bispa Rosana também. Que bênção! E hoje nós vamos continuar falando a respeito de frutos, a respeito de transformação, a respeito de regeneração, que é o que o Evangelho faz na vida daqueles que o recebem. Esses frutos, quando são frutos espirituais, ou seja, são ações do Espírito Santo em nossas vidas, que resultam nas nossas ações, eles são sempre bons, eles geram sempre paz, eles geram sempre boas consequências. Ao contrário dos frutos da carne, os frutos que são gerados pelas atitudes carnais que geram perturbação para a alma, confusão, conflitos, mas os frutos espirituais não. Por isso, a necessidade de nós, como cristãos, diariamente seguirmos o conselho do apóstolo Pedro quando ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Quanto mais você cresce na graça e no conhecimento através da palavra, como meu esposo disse, maiores serão os frutos, ou maior será a quantidade de frutos que a sua vida vai produzir, frutos espirituais. E esse deve ser o maior desejo de todos nós cristãos, não é, amor? Amém. Porque quando nós damos esses frutos espirituais, que Paulo fala quando escreve aos Gálatas, quanto mais amor, quanto mais alegria, quanto mais longanimidade, quanto mais domínio próprio, paz, enfim, quanto mais essas virtudes do Espírito se manifestarem através das nossas vidas, melhor será a nossa vida em família, melhor será a nossa comunhão com aqueles que nos cercam e, consequentemente, melhor será a vida em todos os aspectos, não é, amor? Eu creio, meu bem, eu creio porque Deus, Ele nos dá o caminho certo, nos ensina aquilo que precisamos fazer. A Bíblia Sagrada, eu costumo dizer que é como uma bússola. Ela nos dá a orientação certa, a direção certa, para que nós possamos viver a palavra de Deus, os ensinamentos, os mandamentos e desfrutar das promessas de Deus, que estão prontas para serem manifestadas na nossa vida a partir do momento que nós somos obedientes à palavra de Deus. Deus não se relaciona com rebeldes, Deus não se relaciona com ímpio, Deus não se manifesta na vida daqueles que andam na contramão da sua vontade. Mas quando você se coloca à disposição de Deus, de ser usado por Ele, você começa a manifestar os frutos na sua vida. E manifestar esses frutos significa, como minha esposa falou, você ter paz, você ter alegria, você ter regozijo em voltar para a sua casa, sabendo que dentro do seu lar não tem confusão, não tem briga, não existe um espírito de separação, de rebelião, não. Existe paz. A sua casa, o seu lar é o céu. Mas isso tudo se manifesta
a partir do momento que nós começamos a frutificar. E veja que esta responsabilidade Deus deu a cada um de nós, de sermos modelo, de sermos exemplo do rebanho, para que, através da nossa vida, possamos contagiar toda a nossa família. Eu creio, meu bem, que a partir do momento que um membro do lar, da casa, começa a manifestar estas virtudes, toda a família se torna abençoada, porque esta é a vontade de Deus. Então comece a imaginar você em seu trabalho sendo a única pessoa, a princípio, que fala do Evangelho, que dá bom testemunho. O seu bom testemunho há de contagiar, há de fazer com que estas pessoas vejam em você alguém especial, alguém importante, e passem a buscar qual é este Deus, qual é o mistério que está por trás da sua vida. É uma grande oportunidade de você falar do Evangelho do Senhor. Amor, quando nós falamos sobre frutos, vamos ver aqui a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, os colossenses. Já começamos a falar sobre esta passagem na programação passada, mas é interessante nós percebermos que antes dos pedidos que o apóstolo Paulo fazia a Deus por aquela igreja, ele reconheceu que aqueles irmãos eram um diferencial, que aquelas vidas davam frutos. Você pode ler comigo aqui em Colossenses capítulo 1, veja que declaração linda do apóstolo Paulo. Ele falou: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos, daquela igreja, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha, Paulo reconhecia que aquela igreja era uma igreja amorosa, aqueles irmãos eram irmãos amorosos, cuidadosos, e ele diz também: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto, olha aí o fruto, e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, Paulo agradecia a Deus porque aquela igreja havia recebido a graça do Senhor, havia compreendido a graça do Senhor e, consequentemente, aquela era uma igreja frutífera. Amém. Este é o desejo do nosso coração, da liderança do nosso ministério para a sua vida, ovelha do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo orava por aqueles irmãos, nós oramos pela vida dos membros do nosso ministério, do corpo de Cristo, oramos pelas ovelhas do Senhor, para que todas as famílias produzam frutos. Amém. Todos os irmãos produzam frutos, compreendam a graça, porque a graça já está sendo pregada, não é? É verdade. Nós estamos ministrando a graça, pregando o Evangelho, mas que todos realmente recebam estas palavras, compreendam, como ele disse, ouçam, entendam, compreendam e possam frutificar. Amém. E ele continua dizendo na passagem que nós já falamos no último programa, que mesmo assim ele continuava orando por aquela igreja. É importante, amor, que nós não nos acomodemos na nossa vida espiritual, porque a pessoa pode dar um bom fruto um dia, 2 dias, mas de repente pode vir uma situação que seja uma tentação, e é naquele momento que ela precisa estar firme. Não pode estar acomodada, porque pode ser uma situação em que ela venha vacilar. É verdade. Em que ela não produza fruto. Então, é importante que nós mantenhamos uma oração diária para que todos continuem dando frutos, não é? Com certeza, meu bem. Mesmo porque quando você tem intimidade com Deus,
quando você tem uma vida de profundidade, de raízes, né, espirituais com Deus, com o Evangelho, você passa a compreender as situações e não enxerga, às vezes, um problema como algo contra a sua vida, mas algo que vai fazer com que você se torne melhor. Amém. Da mesma forma, você tem olhos iluminados para enxergar o problema e você não se deixa seduzir pelo problema. Os olhos iluminados até mesmo para entender os propósitos do inimigo nas Perfeito, situações, não perfeito. é? Deus nos dá olhos iluminados quando somos pessoas de oração, quando estamos com a nossa mente conectada com a palavra, para percebermos, opa, peraí, isso é um dardo. Isso é uma seta do inimigo. Para tentar. Isso é algo para tentar me desestabilizar, para fazer com perfeito. que eu haja na minha carne e não haja no espírito, não é? Exatamente. E quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem esses olhos iluminados, você compreende isso. Verdade. E compreender é o segredo para uma vida bem-sucedida. A experiência com Deus é o que nos faz vitoriosos, é o que nos faz pessoas resistentes ao dia mal. É verdade. Você vence as adversidades. Primeiro que você enxerga. E ao enxergar, por mais que aquele problema tenha tentado te afligir, tenha até te afligido, mas você, como tem maturidade espiritual, você sabe agir de forma correta. Você não age na carne. Você não age com as tuas emoções. Você age com a palavra de Deus. Você age de forma espiritual. E isto faz com que você resista, vença, supere o problema que você está vivendo. De forma espiritual. De forma espiritual. E, meu bem, é até interessante nós comentarmos, olha o exemplo que Paulo dá aos Filipenses. Rapidamente, para comentarmos Filipenses 4, versículo 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Amém. Só aqueles que conhecem a Deus, que têm os olhos iluminados, intimidade com Deus, conseguem enxergar desta forma, agir desta forma. Isso significa não dar lugar à carne, não dar lugar ao inimigo. Pelo contrário, nós temos horror a tudo aquilo que é errado e amamos somente aquilo que é de Deus. Amém. E o apóstolo Paulo, então, continua aqui no capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, eles ouviram que aquela igreja era uma igreja frutífera, que tinha recebido a graça e tinha compreendido a graça e por isso estava praticando. Mas ele disse: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria Amém. E entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos até aqui hoje, até o versículo 10. Temos falado bastante a respeito deste frutificar, deixe viver a vontade de Deus, e é algo que realmente precisa ser diariamente abordado, é algo que nós precisamos trazer à nossa mente. A nossa vida precisa ser agradável diante de Deus. Amém. As nossas atitudes, porque Deus fala através do profeta Jeremias que Ele nos dá de acordo com as nossas atitudes. É verdade. Ele nos recompensa. Isso não tem a ver com a salvação. A sua salvação está garantida por Deus se você teve um encontro real com o Pai. Mas a vida aqui na terra é uma sementeira. Aquilo que eu semeio, eu colho. Aquilo que eu faço de bom e de agradável diante de Deus, a Bíblia diz que há um memorial das nossas ações. A Bíblia diz em Apocalipse que nós receberemos galardão segundo as nossas ações. Amém. Deus diz que nos recompensa segundo as nossas ações aqui nesta terra. Amém.
Então, se eu quero colher bons frutos, eu tenho que produzir bons frutos. Amém. Também. Eu creio. Não é? Nós temos um chamado especial. O nosso chamado é para transbordarmos de pleno conhecimento da verdade. Este conhecimento está sendo diariamente oferecido a você através das ministrações, através do programa, através da Bíblia Sagrada que você tem aí para se alimentar todos os dias. A Bíblia tem que estar no seu coração e na sua mente, para que você transborde. Não é ficar na superficialidade da letra, não. É transbordar do conhecimento, porque é desta forma que nós conseguimos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Amém. Ele diz, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém. Esse realmente deve ser o alvo da nossa vida. Amém. Não dar lugar, não é, amor? Não darmos lugar àquilo que o inimigo tenta gerar para causar desconforto, para causar contenda. Sabe que o Filho de Deus, eu disse isso agora há pouco, ele tem um feeling especial, aquele que está conectado com Deus. Exato. Não é aquela pessoa que vive de qualquer jeito, que não está nem aí para as coisas de Deus e que, enfim, às vezes até cumpre os protocolos, mas não transborda do conhecimento. O que transborda do conhecimento, ele tem um feeling. Amém. Ele sente quando uma situação não é para a sua vida. Ele sente quando deve sair de cena. Como diz a expressão, é hora de sair de cena porque isso daqui não é para mim. Não é para mim. E isso você adquire conforme você busca a intimidade com Deus. Conforme você se propõe a mergulhar nesses ensinamentos que geram vida. Esses ensinamentos, como eu disse no início do programa, que geram esperança. Amém. Se você estava desesperançado até hoje, achando que não há solução para a sua vida, que tudo virou um caos, quem sabe alguém que nos assiste neste momento teve a sua família destruída, o seu casamento esboroado, há solução, há salvação, em Cristo a salvação. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela tem a força que você precisa. A palavra do Senhor tem a instrução que leva a um caminho de plenitude e de abundância. Amor, Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu creio que todos nós, precisamos tomar posse hoje desta vida em abundância. Né? Temos que crer, ativar a nossa fé. Eu creio, meu bem. E Deus, Ele tem o melhor para nós. Amém. Como você falava, os intentos do mal é para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. O propósito de Deus para a vida do seu povo é que sejamos prósperos. Amém. Próspero em felicidade. A prosperidade não diz respeito somente à vida financeira ou às coisas materiais, não. A prosperidade que Deus tem para a nossa vida é para cada área que nós precisamos. Amém. Saúde, emoção, família, trabalho, para todas as áreas. Mas para que isto aconteça, Deus deixou um modelo. Paulo acaba de dizer que existe um modo digno, que é agradável a Deus, uma forma correta de viver. Amém. E como nós estávamos comentando, o segredo é este. É quando nós desejamos mudar. É quando nós não nos conformamos mais com a mediocridade. Amém. Uma vida meio termo, uma vida mediana. Não. Deus tem o melhor para nós. Amém. Por que você vai abrir mão daquilo que Deus tem, se Ele tem o melhor, para ficar simplesmente com a média que o mundo nos oferece? Verdade. Pense nisso. Veja aquilo que Deus quer para você como algo
primordial para a sua vida. Amém. Enxergue os planos de Deus como sendo o melhor para a sua vida. Amém. Olha, a palavra nos garante que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Amém. Quem sou eu para dizer não, eu não quero? Se eu sou filho de Deus. Amém. Você é um filho de Deus. Glória a Deus. Você é uma eleita. Aquilo que Deus tem para você é o melhor. Diga amém, Senhor, eis-me aqui. Amém. Faça em mim o teu querer. Amém. Amém? Modo digno, aquele que agrada ao Senhor, gera favor de Deus. É verdade. Gera bênçãos sobre o lar, gera bênçãos sobre a vida. Eu quero terminar Amém. este programa declarando para você e para sua casa as promessas que estão em Salmos 103. Diz assim o salmista no versículo 2: Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida. Ele te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Essas são algumas das promessas que o Senhor tem para a vida daqueles que dizem: sim, Deus, eu quero viver de modo agradável. Amém. Sim, Deus, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Que este seja o desejo do seu coração e que a sua vida seja muito frutífera. Amém. Para a glória do Senhor. Eu quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade que tivemos de estar aqui no programa Família Bendita, e a você, eleito do Senhor, que nos acompanhou. Que a graça do Senhor se manifeste todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Graça e paz. Graça e paz. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.